Trago comigo um abraço fraterno da Igreja Evangélica Batista de Fortaleza, onde pastoreamos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Leremos os versículos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Assentados como os irmãos estão, porém atentos e reverentes à palavra de Deus, ouçamos a leitura do referido texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos mais uma vez na tua casa, Pai. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, por este dia que acrescentas à nossa vida, Pai. Recebe, ó Deus, glória nesta manhã. Que tudo que façamos possa ser para a tua glória, Pai. Que a tua palavra que será exposta, Pai, possa encontrar em cada coração a receptividade devida. Assiste-nos com o teu Espírito, Senhor. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um texto que narra o chamado de Isaías para o ministério profético. Esse texto é narrado pelo próprio profeta. Isaías vivenciou essa situação quando ele tinha aproximadamente 20 anos, possivelmente até um pouco menos de 20 anos, quando ele viveu a experiência que ele relata no seu livro. Há uma colocação inicial na experiência de Isaías que nos chama a atenção: a morte do rei Uzias. O rei Uzias reinou em Judá por 52 anos, exatamente do ano 792 a 740. Faz com que nós percebamos que Isaías não conhecia nenhum outro rei, senão Uzias. Uzias então era um referencial humano para Isaías. No ano da morte do rei Uzias, ele que morreu com lepra, houve uma insegurança muito grande no reino de Judá, até porque os assírios ameaçavam a invasão de Judá, o que aconteceu após a morte do rei Uzias. Parece que o que segurava os assírios era a pessoa de Uzias.
Uzias é mostrado lá em 2 Crônicas, nós podemos ver isso claramente, a sua história. 2 Crônicas capítulo 26, é mostrado como sendo um grande estadista. Ele então era aquela pessoa que, à frente de Judá, impedia que os assírios invadissem. Nesse preâmbulo, eu passo a colocar diante dos irmãos aquilo que representava, muito provavelmente, o sentimento de Isaías, do jovem Isaías. O receio da invasão, o sentimento de luto pela morte de Uzias, o rei que ele conhecia, pois reinou 52 anos, não é? Para termos uma noção, em 930 a.C., Israel foi dividido em 2 reinos. O reino sul, Judá, que tinha como capital Jerusalém, e o reino norte, Israel, que tinha como capital Samaria. Uzias então foi rei por 52 anos em Judá. E o profeta Isaías, na época ainda muito jovem, vivenciou essa situação de grande medo, de grande temor diante da morte do rei Uzias. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma releitura desse texto. Para tanto, eu peço que os irmãos estejam atentos com as suas Bíblias ou aplicativos, para nós compreendermos bem esse texto, que é um texto de grande importância para a nossa fé, para a compreensão daquilo que representa o propósito de Deus para a nossa vida. Em seguida nós traremos aplicações práticas para o nosso viver. Vejamos, versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Nesse versículo 1 nós encontramos algo que muito me chama a atenção: a morte sendo atribuída ou associada a uma percepção da presença de Deus. A morte de um referencial humano sendo uma espécie de ponto de partida para a percepção de Deus. Alguns dos presentes conheceram meu pai, o irmão Edson. Em 2018, o Senhor levou para si. E o papai foi um grande referencial para a nossa vida. Um grande exemplo. Um homem de Deus. Criou 5 filhos, 2 são pastores. Os outros 3 são integrados no reino de Deus. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso pai. Ele deixou um legado de fé muito belo para a nossa família. Eu me lembro quando eu era garoto, nós morávamos no São João do Tauape, e o meu pai tinha uma Kombi. Ele trabalhava com uma Kombi. Nós sabemos que a Kombi não é um dos carros mais silenciosos, não é? Que pode existir. O motor não é tão silencioso assim. E o papai deixava algumas tarefas para nós, todos os dias. E, vez por outra, eu me esquecia de completar as tarefas que o meu pai deixava para mim. E quando eu via o barulho da Kombi chegando, eu vivia um misto de alegria e de temor. Então logo eu apressadamente ia completar aquilo que representavam as tarefas que o meu pai tinha deixado para mim. Também eu modificava um pouco do contexto da situação que eu estava vivendo. Se eu estava ouvindo uma música que eu sabia que não o agradava, logo eu mudava a música. Se eu estava tendo algum tipo de comportamento que na perspectiva do meu pai, no prisma do meu pai, era inadequado, não o agradava, logo eu mudava o comportamento. Eu então tinha um grande respeito pelo meu pai. E eu temia o meu pai.
E era um temor saudável, respeitoso, julgo necessário, pois ele era o sacerdote do lar. Acontece que um dia eu percebi que nem sempre o meu pai estaria comigo, mas o meu Deus estaria. No dia que aquela imagem do meu pai, de alguma forma, morreu no que diz respeito ao temor em relação à sua presença, eu pude perceber que há um Deus onipresente que merece honra, glória e louvor em toda e qualquer circunstância da vida. Às vezes é necessário que os nossos referenciais humanos venham a morrer para que nós percebamos que há um Deus que permanece onde sempre esteve, sentado sobre um alto e sublime trono, tendo sob o seu olhar tudo o que vivemos, tudo o que passamos, nada fica alheio ao seu olhar. Esse versículo mostra isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías era um jovem religioso, vinha de uma tradição religiosa, no entanto, ele ainda não tinha visto o Senhor como realmente Ele é. E aí Isaías passa a relatar nesse texto o que nós aprendemos em uma disciplina lá no seminário, como sendo uma verdadeira ordem de culto cristão. A adoração, o momento de oração, o momento da palavra de Deus e o momento da consagração. Cada um desses elementos nós encontramos nesse culto. Os anjos cantavam santo, santo, santo. Eu reconheci que era um homem pecador. Veio a palavra de Deus a mim. E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 2 nós encontramos: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Na verdade, nós só encontramos menção a serafins nesse texto. Não há nenhum outro texto onde encontramos menções a serafins. Eram anjos considerados como privilegiados, pois eles tinham o privilégio de estar no ambiente onde Deus estava. Ainda assim, mesmo sendo privilegiados, eles não tinham autoridade, dignidade para olhar para Deus. 2 asas cobriam o rosto diante da presença do Senhor. 2 asas cobriam os pés. E com 2 asas eles voavam. Eles então, versículo 3, clamavam uns para os outros. Não sei se você já percebeu essa realidade, né? Uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santidade é um atributo moral de Deus. E eu acredito que um atributo de grande destaque. É o único atributo moral que nós encontramos essa repetição. Em nenhum outro texto você pode encontrar que Deus é justo, justo, justo. Que Deus é bom, bom, bom. Mas santo você encontra. Santo, santo, santo é o Senhor. É um atributo que merece toda a nossa consideração, o nosso destaque. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí nós temos uma teofania, que é a manifestação de Deus visível aos olhos. É chamado de teofania. As bases então do limiar se moveram à voz do que clamava. Era a manifestação de Deus sendo perceptiva aos homens.
O versículo seguinte, versículo 5, nós encontramos: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouquinho essa expressão de Isaías, porque Isaías era conhecido como profeta dos ais. No capítulo anterior, você vai encontrar Isaías proferindo 6 ais. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar. Mas antes disso, ele se coloca na perspectiva de alguém que também é digno, é merecedor de misericórdia, de cuidados. Ai de mim. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O anjo foi, tirou a brasa com a tenaz, trouxe até Isaías, e no versículo 7 nós encontramos: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela, essa brasa, tocou nos seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Eu não posso deixar de destacar nesse versículo algumas coisas que para mim são de grande importância. Primeira coisa que eu destaco é que o nosso Deus é um Deus pontual e Ele sabe exatamente onde habita o pecado na nossa vida. Isaías disse: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. A brasa tocou justamente nos lábios. Outro destaque que eu faço é que o anjo deixa muito claro que o que poderia purificar Isaías era aquela brasa. O nosso Deus não faz gambiarra. O nosso Deus não tem plano B. O nosso Deus tem um caminho para a salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos purifica do pecado. É Ele, com o seu sangue vertido no Calvário, que nos perdoa os pecados. O anjo diz, e eu tenho uma outra versão, e quando estudava, estava observando isso, tem uma versão que diz assim: com esta brasa que tocou nos teus lábios, purifica o teu pecado, a tua iniquidade. O nosso Deus não tem plano B. O nosso Deus é um Deus pontual, é um Deus detalhista. Ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe exatamente onde é o nosso ponto fraco. Ele sabe onde de fato nós necessitamos de perdão. E Ele tem o remédio certo para a enfermidade adequada, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos nessa brasa uma espécie de tipologia da ação de Deus no nosso viver. É Cristo, é com Ele. Por isso Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Não há atalhos, não há possibilidade de nós nos auto-justificarmos. É o sangue de Cristo. E essa associação com essa brasa purificadora que tocou nos lábios de Isaías faz com que nós repensemos acerca da nossa própria conduta. Tudo o que eu preciso é de Cristo. Ele, o Senhor da minha vida, Ele é que me purifica, Ele é que me sustenta. Esta brasa então tocou na minha boca e Ele disse: eis que ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Versículo 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de um texto realmente muito belo, e um texto que tem o meu particular preço. Eu tenho, ao longo desses 30 anos de pastorado,
eu tenho algumas pregações baseadas nesse texto, observando lições distintas, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né, de ensinamentos para o nosso viver. A partir dessa apresentação do texto, eu gostaria de apresentar algumas aplicações para a nossa vida. Eu acredito que serão aplicações adequadas, oportunas para o momento que vivemos, para o nosso próprio viver. A primeira aplicação, extraída do versículo 1. Em meio às desilusões, em meio às incertezas da vida, eu preciso aprender a olhar para o alto, a olhar para Deus, a olhar para o Senhor. Nós estamos diante de situações tão difíceis, nós estamos vivendo dias tão incertos. Hoje temos um público na igreja e não sabemos se esses irmãos de fato estarão no próximo domingo. Não sabemos. As dificuldades, parece que mesmo que nós já tivéssemos conhecimento de que o amanhã não nos pertence, os dias que nós vivemos trazem consigo uma espécie de percepção maior das nossas incertezas. Qualquer espirro já amedronta todos que estão ao nosso redor. Vivemos momentos, e eu escrevi um texto durante a semana e enviei para a nossa igreja, que nós deveríamos abraçar 3 coisas. Primeiro, a confiança em Deus. Primeira coisa, os meus amanhãs pertencem ao Senhor, a Ele pertence a minha vida. Aqui, ali ou no além, eu preciso viver como quem está com Deus. Eu estou com Ele e isso é mais significativo que qualquer outra coisa. Depois, é necessário, obviamente, sermos responsáveis. Pessoas responsáveis. Como parte da solução e não como parte do problema. Que possamos agir como exemplo. E depois, que nós devemos evitar as paranoias. E como nós estamos vivendo situações em que pessoas vivem em paranoia. Tudo tem um ponto de equilíbrio, irmãos. Jamais podemos nos esquecer de olhar para o alto, de olhar para Deus, autor, consumador da nossa fé, fonte da nossa esperança, fonte da nossa crença. Ele está no alto e sublime trono, ainda no comando de tudo que há. Eu me lembro que há alguns anos eu coloquei o carro na oficina e quando o carro ficou pronto, o mecânico ligou para mim, que é meu amigo, inclusive graças a Deus agora ele está mandando o filho ir buscar o carro, não precisa levar, depois ele vem deixar, que bom, não é? Até porque a oficina dele é longe, mas eu gosto. E ele disse: pastor, o seu carro está pronto. Eu falei: tá bom. E o meu filho falou: pai, o senhor quer que eu vá levar o senhor lá? Ele era solteiro ainda. E eu disse: não, filho, fica aí, eu estou tranquilo hoje, eu vou pegar um ônibus e gosto de... É um horário tranquilo. E eu tomei um transporte público e na caminhada, na ida, no trajeto, eu estava observando um senhor com uma garotinha. E o telefone tocou e o senhor olhou e passou para a garotinha. E a garotinha atendeu. E ela disse: alô? E o senhor tinha colocado no Viva Voz e tinha pouca gente no transporte. E a pessoa perguntou: você está onde? E a garotinha respondeu: eu estou com meu pai. E aí a pessoa riu e disse: não, mas você está onde? E ela novamente: eu estou com meu pai. E aquilo me chamou a atenção. Como aquilo me chamou a atenção. Mais importante que onde estamos geograficamente falando é com quem nós estamos. Com quem você está? Muito mais importante que o local em si é com quem nós estamos.
Não por acaso Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mais importante que o local é com quem nós estamos. É necessário, portanto, nós caminharmos com Deus ao longo dessa pandemia, ao longo dessa situação que vivemos, ao longo das tribulações, em toda e qualquer circunstância, precisamos caminhar com Deus. É de lá, do alto e sublime trono, que virá a minha esperança. Por isso que no Salmo 121, nós encontramos o salmista falando, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está no Criador, no dono da vida. Então, irmãos, em meio às dificuldades, incertezas da vida, precisamos olhar para o alto. Destaco ainda que com a queda dos nossos referenciais humanos, os nossos olhos poderão ver Deus de uma maneira mais clara. Há algo muito interessante na relação entre Deus e o homem e Deus. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista então coloca de tal forma que faz com que nós pensemos que o nosso Senhor só é percebido como socorro presente, como refúgio em meio às dificuldades da vida. Isso não é uma boa coisa. Sem tomar muito tempo dos irmãos, mas eu gostaria de contar uma rápida história que faz com que nós reflitamos acerca da nossa percepção acerca do cuidado de Deus. Conta-se que um homem morava num sítio, numa fazenda, numa chácara, enfim. E ele tinha um filho, e esse homem então foi à cidade fazer compras e passou o dia inteiro lá. E o filho então pegou um cavalo veloz da fazenda e ele foi em alta velocidade, e o cavalo então se desequilibrou por conta de um buraco, e o garoto caiu. E o garoto caiu e ficou na beira de uma ribanceira, quase cai na ribanceira e fatalmente, certamente morreria. E então ele foi acudido por funcionários da fazenda e foi para casa, e estava bem, graças a Deus, e ele esperou o pai chegar. E quando o pai chegou, ele disse: papai, o senhor não sabe o que aconteceu, o grande livramento que Deus operou na minha vida. Eu saí em alta velocidade no cavalo, e o cavalo se desequilibrou, e eu caí, e por pouco eu não caí naquela ribanceira, papai. Que livramento maravilhoso. E o pai falou: amém. Meu filho, eu também tive um grande livramento. Foi mesmo, papai? Conta para mim. Ele disse: eu fui até a cidade, fui e voltei, e nada me aconteceu. Que grande livramento. Tantas vezes nós pensamos que Deus só se manifesta em meio aos caos estabelecidos. Não, Ele está nos sustentando neste momento, Ele está cuidando de nós. Ele esteve conosco quando nós viemos das nossas casas até esse ambiente de culto. Ele está conosco sempre. Parece que as dificuldades, os medos, as perdas fazem com que nós percebamos Deus de uma maneira mais clara. E esse versículo mostra tanto isso, né? O versículo 1 ainda, no ano da morte do rei Uzias. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 7 diz: Jonas capítulo 2, versículo 7, Jonas diz: quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Tantas vezes nos lembramos de Deus somente em meio aos desfalecimentos da alma, em meio às tribulações, em meio aos dias críticos que passamos. Lembro-me da experiência que Cristo teve com o paralítico do tanque de Betesda. E aquele paralítico dizia: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque para ser curado. Eu não tenho ninguém. Parece que tantos só buscam a Deus quando não tem mais ninguém.
Há um escritor que diz algo que faz com que nós reflitamos. Ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A cada dia ele fabrica um ídolo para colocar no lugar de Deus. E o pior de todos os ídolos somos nós mesmos. É a egolatria. Adoramos a nós mesmos. Tudo precisa ser do bom e do melhor para mim. Tantos de nós saímos da casa de Deus com o seguinte pensamento, e tantas vezes até emitimos esse pensamento: eu gostei muito do culto. Eu gostei muito. Eu gostei. Particularmente o louvor, eu gostei. Hoje eu gostei. Não é para mim, não é para você, é para o Senhor dos Exércitos. É Ele. Tantas vezes buscamos a Deus quando não temos mais a ninguém. Assim é o homem. Em um acampamento de pastores, história verdadeira, havia um açude, e dentre os pastores havia um que era campeão de natação. E ele estava lá, conversando na varanda, olhando para o açude, quando um colega começou a se afogar. E aquele pastor colega se afogando, e todos gritavam para ele: vai lá ajudar, vai, corre, vai logo. E ele falou: calma, vai lá, ajuda ele. Não, calma. Mas você vai deixar ele morrer? Ele disse: calma. E quando aquele pastor estava já sem forças, já quase que afundando, ele mergulhou, pegou aquele homem já sem forças e trouxe, e ele escapou. E aquele campeão disse: olha, eu não fui antes, porque se eu fosse enquanto ele tinha força ainda, ele poderia me afogar juntamente com ele. Assim tantas vezes somos nós. Enquanto nós temos algum tipo de esperança, nós não olhamos para Deus. Como somos humanistas, como somos pessoas autossuficientes. É necessário morrer os nossos ídolos, mesmo que eles sejam nós mesmos. É como aquele homem, aquele advogado que vai chegar para um tribunal e para uma audiência que ele esperava há muito tempo, e quando ele vai chegando em cima da hora, arrumando o paletó, e aí não tem nenhuma vaga no estacionamento, e ele para e ora: oh Senhor, me dá uma vaga, Senhor, porque eu preciso ir para essa audiência. E quando ele termina de orar, um carro está saindo, e ele diz: não precisa mais não, Deus, já consegui sozinho. Tantas vezes somos assim. No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Eu pude saber quem era Deus. Quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. O coração do homem, diz Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Cuidado com essa história de siga o coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto. Siga a Deus, siga o Senhor Jesus. Veja o que Ele tem para a sua vida. Veja o que Ele tem relatado na sua palavra. Porque o nosso coração é corrupto. Uma terceira aplicação, irmãos, extraído do versículo 5. Antes de nós olharmos para a situação dos que nos rodeiam, é necessário nós olharmos para a nossa própria situação. Como eu estou? Versículo 5 diz, o profeta Isaías diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim! Os irmãos já perceberam que os momentos mais difíceis que nós passamos é diante de Deus. Os personagens bíblicos viveram situações extremamente apavorantes diante de Deus, e não diante do diabo, e não diante de outros homens.
Eu lembro que Davi, eu gosto muito do Salmo 121, não é? Perdão, do Salmo 120, Salmo 27, quando Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, ainda assim confiarei, porque Deus é a minha luz e a minha salvação. Um exército pode se acampar contra mim, ele nem fala contra o meu exército, mas contra mim, não vou ter medo. Jesus no deserto não ficou apavorado quando estava sendo tentado pelo diabo, o enfrentou com a palavra. Mas diante de Deus, tantas vezes nós encontramos personagens bíblicos em situações apavorantes. Ai de mim, eu vi o Senhor, eu me deparei com Deus, ai de mim. Antes de nós olharmos para a situação dos que nos rodeiam, é necessário olharmos para a nossa própria situação. Conforme disse na introdução, irmãos, Isaías era o profeta dos ais. No capítulo 5 nós encontramos 6 ais de Isaías. Logo no versículo 8 ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Versículo 11 diz: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Versículo 18 ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Versículo 21 diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E o versículo 22 diz: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. 6 ais. Porém, antes dele proferir esses 6 ais, ele diz: ai de mim, ai de mim. Como é que está a sua situação pessoal diante de Deus? Nós temos a olhar muitas vezes para aqueles que estão diante de nós, mas tantas vezes temos dificuldades para fazermos uma introspecção, uma autoanálise sincera diante de Deus. Como é que está a vida como marido? Como é que está a minha vida como esposa, como mãe, como pai, como servo de Deus? Como é que está a minha vida como profissional? Será que eu tenho refletido a glória, a luz que há em Cristo Jesus no meu dia a dia? Será que de fato eu posso me entender enquanto testemunha do Senhor Jesus Cristo? Porque foi isso que Ele deixou para nós, ser meias testemunhas. Onde vocês estiverem, como é que está? Diante de Deus nesse momento, como você se colocaria? Tantas vezes cantamos, erguemos os nossos braços, louvamos ao Senhor, mas sem percebermos exatamente que é necessário, primariamente, nós nos apresentarmos diante do Senhor, do jeito que nós estamos. Ai de mim. Eu me lembro do apóstolo Pedro, após se deparar com o feito poderoso e milagroso do Senhor Jesus Cristo, ele se ajoelhou e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Se afasta de mim, não fica perto de mim, Senhor, eu sou pecador. Ai de mim, estou perdido. Uma quarta e penúltima aplicação extraída ainda do versículo 5. A revelação de Deus produz temor. O temor produz confissão. A confissão produz arrependimento. E o arrependimento é que nos coloca em condições de sermos perdoados, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu não acredito em arrependimento de alguém que fala a respeito do seu pecado como com gracejos,
como se fosse algo a ser contado como uma grande vantagem. É a tristeza que produz arrependimento. Eu preciso estar triste em relação àquilo que eu fiz, que me afastou de Deus. É a tristeza. O temor produz confissão. Isaías teve medo e confessou. A confissão produz arrependimento. E o arrependimento nos coloca em condições de sermos perdoados, restaurados pelo Senhor. Finalmente, meus irmãos, uma última aplicação extraída ou baseada no versículo 8. O que de fato nos restaura, irmãos, é um Deus que tem poder, que tem autoridade para nos comissionar. Deus então restaura e Ele mesmo nos comissiona. O versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos queridos, esse texto faz com que nós percebamos quão urgente é nós nos voltarmos para Deus. Nós apresentarmos a Ele os nossos dons, nós priorizarmos o Senhor em relação ao nosso tempo, nós colocarmos no altar os nossos talentos, os nossos bens, a nossa vida. Como é necessário nós, de fato, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Ele restaura e Ele comissiona. A Ele honra, glória e louvor, porque é dEle, é por meio dEle e é para Ele que são todas as coisas. Ele se revelou a nós, Ele tem propósitos para a nossa vida. Eu lembro do Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17, né? Desde o final do capítulo 13 de João, que Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Primeiramente Ele falou com os seus discípulos, né? Tantas vezes: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, então crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí depois, no capítulo 17, Ele começa a falar a Deus sobre nós. E naquela bela oração, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito daquilo que nós necessitamos. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. Era desejo de Deus que nós estivéssemos aqui enquanto sal, enquanto luz. Era desejo de Deus que essa geração de cristãos vivesse esse tempo de pandemia, para que nós primeiramente nos despertássemos e em seguida fôssemos uma voz de esperança neste mundo perdido, sem esperança e sem paz. Eis-me aqui, envia-me a mim. Os Uzias são mortais, nós somos pecadores, mas nós temos um Deus imortal e temos um Deus que perdoa, que restaura e que comissiona a cada um de nós. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que temos de tê-la conosco, Senhor. Senhor, dá que sejamos mais que ouvintes. Dá que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Toca em nossos corações, Pai. Desafia-nos, Pai. Encoraja-nos, Pai, a sermos testemunhas do Teu Filho, enquanto aqui estivermos. Ó Deus, sei com essa querida igreja, Pai amado. Abençoa, ó Deus, o Teu servo, o pastor Paulo Roberto Seabra, Senhor.
Ó Deus, restaura o teu servo, a sua esposa, ó Deus. Você também com o pastor Carlos, sua família. Seu Deus, com cada enfermo, Pai amado, derrama bálsamo curador, Pai, em cada enfermo. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querida igreja.